Bem, pessoal, na aula passada a gente viu como calcular, então, a taxa de crescimento para populações que estão crescendo sem uma constante, né, com taxas variáveis. Mas a gente ainda continuou com um problema, a gente está assumindo um tempo discreto, ou seja, que a população ela tem um crescimento, né, único e discreto no tempo, ou seja, a gente só estava contando, por exemplo, no caso da população humana, a cada ano. Se a gente estivesse pensando, por exemplo, em modelar a taxa do Covid, do crescimento do Covid-19, pensando em cada dia, etc. Tá? Para a maior parte das situações, isso está ok, pensar nesse crescimento discreto. Mas para algumas populações com uma taxa de crescimento, ou seja, uma taxa reprodutiva que é assíncrona, né? Espécies reproduzem em momentos distintos, etc. E esse modelo discreto ele pode não funcionar tão bem. Então, para isso, a gente precisa transformar esse nosso modelo num modelo de tempo contínuo, ou seja, que a gente possa estar medindo o crescimento populacional sem precisar discretizar esse tempo. Tá? Então vou criar aqui um novo script para a gente começar a examinar isso aqui. Tá? Lembrando que eu salvei aqui o script antigo. Criar aqui um novo script. Ok, chamar aqui de crescimento contínuo. Nesse aqui eu vou salvar também, tá? Lembrando que sempre salva seus scripts. É que nem quando você está trabalhando com um arquivo de Word, tá, de texto, você tem que estar sempre apertando aquele Ctrl S para salvar. A mesma coisa acontece com o seu script, tá? Senão o seu computador desliga, reinicia e você acaba perdendo seu trabalho. Então vem aqui, script 03, tal, de crescimento contínuo. Então o que é que acontece? Vamos pensar, né, o que é o tal do lambda. Imagina um lambda de 1.5. O que ele significa? Ele significa que, na verdade, aquela população está crescendo 50%, né, determinada faixa de tempo. Tá, e essa faixa de tempo, como a gente viu, pode ser um tempo discreto, qualquer taxa que a gente define. Então, pode ser um ano, um dia, um mês, uma hora, etc. Tá? E se eu quiser transformar isso, então, em contínuo, como é que eu posso fazer? Tá? Então, imagina aqui que eu tenho o N1, né, o nosso N0 ele vai ser, por exemplo, 1. E o nosso N1, a gente quer descobrir ele, né, para um tempo contínuo. Então a gente pode, pensando que isso aqui é um crescimento de 50%, a gente pode dizer que, olha, ele cresce 1. 1 no sentido de que ele vai multiplicar pelo mesmo tamanho populacional mais 50%. Então ele mantém o tamanho populacional de um ano para o outro e incrementa em 50%. Tá? Por isso que se isso aqui for menor que 1, né, o lambda for menor que 1, a população decai. E se for igual a 1, ela vai só manter do mesmo tamanho. Certo. E se ao invés de um ano eu quero 6 meses, como é que eu poderia pensar nisso aqui? Né? O que o pessoal pensou na época foi, olha, eu posso dividir, se uma população cresce 50% no ano, a cada 6 meses ela vai crescer, né, 25%. Lembrando que isso aqui, né, aquela operação do lambda, na fórmula do lambda, o lambda é elevado a t. Tá? Então isso aqui vai ser elevado, ao invés de 1 que era antes, né, ou seja, 1 ano, agora vão ser 2 períodos de tempo. Certo? E assim por diante. Aí eu poderia pensar agora, ao invés de dividir o ano em 2, poderia dividir em 3, em 4, e assim por diante. Tá? Na prática, isso aí vai gerar o que a gente chama de teoria dos limites, tá, na matemática. Ou seja, porque isso aqui, se a gente quiser um tempo infinito, a gente vai ter que dividir isso aqui por um tempo por um período muito grande. Então, por exemplo, se eu dividir o ano em quatro vezes, eu vou ter os trimestres, tá? Se eu dividir em 5, eu já vou ter menos. Se eu dividir em 6, menos. 7, menos. 10, menos. 100, menos. 1000, menos. Até que eu chegue no infinito e eu vou ter um tempo contínuo. Claro que a gente nunca chega no infinito. É por isso que a gente precisa de toda essa parte de cálculo para resolver essa equação. Bem, felizmente para a gente essa equação já foi resolvida.
E o que se estabelece é a seguinte fórmula. Essa fórmula, o que é que ela está dizendo? Que o meu NT, né, ele vai ser igual ao N0, ou seja, minha população inicial. Aqui é a minha população no tempo t, né? Vai ser igual à minha população inicial, multiplicado pelo exponencial, né, esse númerozinho aqui, o exponencial, o exponencial do R, que a gente vai considerar como a taxa intrínseca de crescimento da população, e o T, que são as unidades de tempo que a gente está interessado, né? Então, se eu quero saber a população daqui a 10 unidades de tempo, isso aqui vai ter que ser 10, tá? Então, vamos ver isso aqui como funciona dentro do R. Aqui a gente vai precisar escrever aquela fórmula que a gente viu. Então, a primeira coisa que a gente precisa são dos parâmetros. Vamos estabelecer aqui o N0 como 1, tá? Vamos colocar nossa taxa de crescimento intrínseca como 0.02. Lembrando que você tem que escrever aqui e apertar Ctrl Enter, tá, pessoal? E o tempo, a gente pode botar de 1 até 100. Ok? Então vamos lá. NT vai ser igual a N0 multiplicado pelo exponencial. Tá? A função do exponencial é ESP. Aqui dentro, então, abre e fecha parênteses. E eu escrevo R multiplicado por T. Posso calcular aqui. Aqui está o nosso crescimento populacional contínuo ao longo do tempo. Então, posso mapear isso aqui. Só coloco aqui o plot. O nosso eixo X vai ser o tempo. E o nosso eixo Y vai ser o NT. A gente pode colocar o nosso gráfico em forma de linha, tá? Type L. E está aqui o nosso crescimento. Tá? Então a gente fez uma simulação aqui de crescimento exponencial. Com esse modelinho você pode brincar então com algumas outras coisas. Então, por exemplo, digamos que isso aqui seja a taxa de crescimento do vírus na população. Então essa taxa aqui de crescimento ela vai estar relacionada a algumas medidas. Por exemplo, se a gente está usando máscara ou não. Então digamos que a gente reduziu o uso de máscara e agora a nossa taxa de crescimento cresceu. A gente vai ver como o vírus poderia se comportar, a taxa de crescimento do vírus se comporta. A gente também pode dizer que é o contrário, né? A gente começou com uma população alta e a gente reduziu, ficou bastante rigoroso nas nossas medidas de combate ao vírus e ele virou uma taxa negativa. Então vamos ver o que acontece ao longo do tempo. A gente vai ver que ele vai caindo ao longo do tempo. Então a gente pode ir explorando o que acontece se isso aqui for 0. Então a população se mantém constante ao longo do tempo. Então o que deu para perceber é que o R, diferente do lambda, ele tem valores negativos. Quando o valor negativo significa que a população está decaindo. Né? Quando o valor é positivo, a população está subindo. E, novamente, ele não tem aquele pressuposto de limite para a população. Então, se eu botar aqui uma taxa de 0.08, a população cresce indefinidamente, sem um limite para isso. Uma coisa que vale a pena também falar é que essa fórmula do crescimento exponencial ele tem uma característica interessante que a gente pode facilmente aqui também calcular, por exemplo, quanto tempo uma população leva para dobrar ou triplicar ou quadruplicar de tamanho. Tá? Então, para isso é bem fácil, né? A gente pode usar simplesmente o logaritmo do tempo que a gente está interessado. Então, por exemplo, se a gente está pensando em dobrar a população, vai ser 2, se a gente está pensando em triplicar, vai ser 3, etc. Então, se a gente quer saber o tempo que leva para dobrar essa população, log de 2 dividido pelo R. Tá? Então, esse aqui vai ser o tempo. Eu vou colocar aqui T2, tá? Só para marcar que é o tempo de dobro. Então, com 8.6 né, desse T, logo aqui no comecinho, a população já duplicou. Tá? Se eu quero saber quando a população atinge 100 vezes mais do que ela tinha no começo,
eu vou descobrir que está aqui mais ou menos no 57. Tá? Mais ou menos por aqui a população foi multiplicada por 100 vezes. Então a gente pode pegar, inclusive, aqui, ó, se você quiser testar, a gente pode pegar esse T2, substituir aqui no tempo, né, carrega ele aqui, calcula, e a gente vai ver que, de fato, né, nesse tempo aqui que a gente calculou, a população ela é multiplicada por 100, o tamanho dela. Tá? Enfim, essa é uma propriedade legal que a gente pode estar explorando. Uma outra coisa que a gente precisa saber é como é que a gente calcula esse R, então. Porque a gente viu como é que calcula o lambda. O R, ele nada mais é do que o logaritmo do lambda. Então, tanto eu posso calcular o lambda a partir do R, ou seja, porque o contrário do logaritmo seria o exponencial do R. Esse aqui é o valor de lambda. Quanto esse valor aqui, ó, se eu copiar ele pode ser transferido simplesmente tirando o logaritmo natural dele, a gente tem um exponencial dele aqui. Tá? Como isso aqui é aproximado, né, ele chega a um valor bem próximo, mas eu posso colocar ele original e a gente pode testar. Pronto, tá aí. Então, você pode tirar o logaritmo do lambda e encontrar o R, e tirar o exponencial do R, que ele vira o lambda. Tá? Então são coisas que são taxas que podem ser intercaláveis aí. Porque, na verdade, né, o modelo eles tem as mesmas bases e o mesmo fundamento, sendo que um está utilizando o tempo contínuo e o outro tempo discreto. Quem quiser saber como é que essas fórmulas foram derivadas, eu sugiro a leitura do capítulo 1 do A Primer of Ecology with R, tá? Tá lá na nossa biblioteca digital no Moodle.